Mais uma versão do Agente A para imobiliários. Então imagina só isso aqui dentro do teu WhatsApp. O cliente te chama e em poucos minutos a secretária inteligente já fez toda a qualificação dele, já perguntou o tipo de imóvel que ele quer, o valor que ele quer investir. Ela entende também as necessidades do cliente. Filtra tudo isso, vai lá no catálogo, mesmo que você não tenha CRM nessa nova versão, e já vai trazer as melhores opções para mostrar para esse cliente e ainda faz agendamento. E não só agendamento, reagenda e também cancela a visita caso o lead precise. Como você já sabe, o melhor, né? Ela não só apresenta esse imóvel em formato de texto, ela também envia imagens desses imóveis, né? Ou qualquer tipo de mídia que você tenha atrelada a esse imóvel. Tudo isso a inteligência artificial faz sozinha. Agora imagina isso aí dentro da tua operação, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque eu sei que imobiliária tem um fluxo muito grande de leads, muita gente curiosa. Você ter essa secretária inteligente vai fazer isso tudo para você. É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Então, bora lá! Já tô aqui com a tela do console, né? Calma lá que eu vou já te explicar o que é esse console. Só que eu quero detalhar como é que funciona essa estrutura do Agente A que a gente vai analisar hoje. Ele não é um simples chatbot onde a gente tem que lidar com perguntas engessadas, com botões, aquele atendimento que você guia o usuário. Não, aqui é um sistema de multi-agentes que foi construído dentro do N8N, onde cada robô desse é um especialista. Vai ter um que vai responder as dúvidas administrativas, outro que vai fazer o agendamento, um que é só focado em entender a necessidade do cliente para poder buscar o imóvel ideal dentro do banco de dados, que a gente vai ver aqui, que eu vou te mostrar. E tudo isso, todos eles trabalham de forma unificadas, juntos, né? Como se fosse realmente uma equipe inteira dentro do seu WhatsApp, só que só uma pessoa falando. E nessa nova versão tem algo muito especial aqui, que é a melhoria da memória do agente. Agora o nosso agente ele vai trabalhar com contexto, e essa estrutura vai praticamente reduzir a zero o risco dele alucinar, dele esquecer alguma informação. Isso é algo que eu já venho testando aqui nos meus clientes e eu trouxe nesse template em primeira mão para você. Por isso que eu tô muito animada para te mostrar tudo aqui. Muito prazer, se você ainda não me conhece, eu me chamo Thalena e aqui no meu canal a gente fala muito sobre inteligência artificial e automação. E se esse tema te interessa, esse mundo te inspira, não esquece de já deixar o teu like aqui, se inscrever no canal, porque toda semana eu trago novidade para você. E eu tenho certeza que você não quer ficar de fora, então já se inscreve aqui. Eu ando percebendo que muitos de vocês assistem os vídeos, mas ainda não são inscritos. Então, para me ajudar a bater a minha meta de 10 mil inscritos, não esquece de se inscrever, de verdade. É rápido para você, mas para mim significa bastante. Então, já se inscreve aqui. Tô esperando, hein? Já estou aqui com o N8N aberto, então se você ainda não conhece nada dessa ferramenta incrível, eu vou deixar um link aqui nos cards para você ir lá. Lá nesse vídeo eu mostro exatamente como você faz a instalação, tá? É uma ferramenta gratuita, você só paga a sua nuvem para que ele rode 24 horas por dia. Então lá nesse vídeo eu explico melhor sobre isso. E para você que já conhece o N8N, eu tô aqui com a tela dessa pastinha da nova atualização, da nova versão do template de imobiliários. E eu quero te falar um pouquinho sobre a estrutura. Esse sistema para imobiliários, ele é composto por 3 workflows. Um workflow que é o responsável pela entrada e saída de mensagens. Um workflow que eu chamo de console, e essa que foi a versão atualizada, é o workflow responsável pela memória de fato da nossa IA. Então aqui é que a mágica acontece. E também nós temos o ETL, ou seja, agora você não precisa ter um CRM. Esse template vai servir tanto para você que tem um CRM com API aberta e quer fazer a integração com a sua IA, como para você que não tem CRM, de repente é uma imobiliária que também tem poucos imóveis, se você estiver prestando esse serviço para outras pessoas, ou você simplesmente quer ter esse portfólio aí, né? Você trabalha com agentes de IA, quer ter esse portfólio de imobiliária, que é um nicho incrível para se trabalhar, e aí você quer ter isso só de demonstração. Então também vai servir para você essa nova atualização, porque a gente vai colocar os nossos imóveis em uma planilha. Então a nossa IA ela vai acessar essa planilha. E aí eu vou te explicar em detalhes aqui no decorrer do vídeo. Só que antes eu preciso te falar um pouquinho sobre o fluxo de entrada e saída, que é o fluxo responsável por receber as mensagens que são enviadas ali dentro do WhatsApp. Não só mensagem de texto. Vou abrir aqui para você ver. Esse workflow aqui, olha gente, ele vem todo mapeado, todo documentado. Então eu faço questão de explicar o que é cada node
vídeo desse. Claro que se você é aluno do IA Experts, você já sabe de qual que é cada nó desse, né? Porque lá é o lugar onde eu realmente paro e explico cada nó desse. Mas aqui no template eu também trago todos os detalhes do que acontece em cada etapa do fluxo. Faço questão de explicar o que é cada nó aqui de forma escrita para você entender. Esse workflow, ele é responsável, como eu te falei, por receber qualquer tipo de mensagem, conteúdo que seja enviado para o número do seu WhatsApp que você conectou à IA. Então aqui essa IA entende áudio, entende texto, entende imagem, entende figurinha, entende documento. Ele é realmente completo. Qualquer coisa que o lead venha enviar para você via WhatsApp, a IA ela vai fazer essa análise desse conteúdo da mensagem e vai responder ele de acordo com o treinamento que a gente tem aqui dentro. Além disso, a nossa IA também tem um sistema de pausa. Vamos supor que o lead chegou dentro do seu WhatsApp, a IA começou a atender ele, atendeu e tudo mais, só que você não quer mais que a IA atue ali. Então, na hora que você pega o celular que está conectado à IA e envia uma mensagem, o sistema que a gente tem aqui, que é essa etapa do fluxo, pausa a IA. Então, automaticamente, ela pausa e salva tudo que está sendo trocado entre você, humano, e o usuário. A IA, ela vai ter na memória dela todo esse contexto do que está sendo conversado ali, mesmo quando ela está pausada. Então, essa etapa do fluxo é justamente para isso. Ah, Thalena, mas eu quero que a IA volte. Então, aqui também tem, inclusive na aula também de guia desse template, né? Quem quiser adquirir esse template, vai receber também uma aula onde eu explico melhor como você vai implementar esse template. E lá, você vai ver que tem um gatilho que a gente envia para que a IA retorne. Então, ela vai voltar para a conversa ali na hora que o humano enviar aquele gatilho específico. E essa etapa do fluxo é justamente responsável por isso, por fazer a pausa e retorno da IA e salvar tudo que está sendo conversado ainda assim na memória da IA. Aqui embaixo a gente tem a etapa de tratamento de mídia. Então, como eu te expliquei, ela entende qualquer coisa que o lead venha enviar para você, ela vai entender e vai salvar isso na memória dela. Essa outra etapa aqui é uma normalização para quando a pessoa envia mensagens fracionadas. A gente sabe que o humano gosta de enviar mensagem: oi, tudo bem? Aí logo em seguida já manda um áudio junto. Então manda uma sequência de texto ali, de conteúdo, de áudio, tudo junto. Se você não tiver um tratamento para esse tipo de situação, a sua IA pode travar. Então essa etapa do fluxo é justamente responsável por isso, por unificar todos esses conteúdos, todas essas mensagens que são enviadas de forma fracionada. Que por isso que eu chamo de anti-picote, porque ela vai unificar tudo que está enviado ali de forma picotada. Aqui é o momento que a gente chama o Workflow Console, que eu te expliquei que é o responsável literalmente pela inteligência do nosso agente. A gente vai já entrar em detalhes dele. Essa etapa do fluxo, ela é responsável por enviar de fato o texto ou a imagem. Então lembra que eu te mostrei no começo? Ela envia texto e ela envia a imagem do imóvel que está atrelado ali ao banco de dados. Então essa etapa aqui, ela é responsável por isso, por enviar texto ou enviar a imagem. E o texto também a gente envia de forma fracionada. Então de repente você não quer enviar um texto gigantesco para o seu usuário. Aqui é a etapa onde a gente fraciona essas mensagens para ser enviada de forma bem natural e traz muito mais humanização para o nosso usuário. Essa etapa aqui é a etapa de gravação no histórico. Então a gente tem tudo isso mapeado no nosso banco de dados, porque a IA ela tem um banco de dados tanto para a memória dela, como também para os leads. Então de repente você quer baixar essa lista de todo mundo que mandou mensagem para você e fazer um disparo depois, né? Essa etapa do fluxo é responsável por gravar tudo que está sendo conversado, por gravar a informação de lead. Essa etapa é responsável por isso. E aqui é o nosso workflow completo. O workflow que é responsável por receber tudo e responder. E aí a gente já entra na cereja do bolo, que é justamente o agente responsável pela inteligência, o agente console da nossa IA, que é esse daqui. Eu fiz uma melhoria absurda dentro desse agente. Então, se você já tem esse agente, se você já comprou esse template aqui de imobiliárias, entre em contato com o mesmo número que você recebeu o acesso e pede essa atualização, porque você sabe, né? Todo mundo que compra template meu tem acesso à atualização. Sempre que eu trago aqui no YouTube, eu falo isso porque é real. Então, se você comprou esse template, a primeira versão dele, manda uma mensagem aí pro WhatsApp e vai pegar essa atualização, porque tá demais. Então, aqui o que acontece? Eu vou até trazer um vídeo depois mais detalhado sobre essa etapa que a gente fez a melhoria no contexto da IA. Da forma que a gente tinha anteriormente, a nossa IA, ela simplesmente salvava tudo aqui dentro da memória do Postgres. Então, tudo que estava sendo trocado de mensagem do usuário, do humano, a gente só colocava aqui e a gente tinha uma janela de contexto muito grande. Então, aqui geralmente eu colocava 50. E o que acontece? Quando você tem um grande número de mensagens, onde já foi trocado ali inúmeras mensagens com o usuário, a IA ela começa a alucinar, porque tem muita coisa dentro da memória dela. Para contornar isso, o que a gente faz? A gente reduz a janela de contexto da IA. Então, agora, em vez de usar 50
50 janelas, a gente está usando 5 janelas. Aí você pode estar me perguntando, Thalena, mas como é que a minha IA vai se lembrar das informações anteriores? Porque dessa forma aqui, a IA ela só consegue lembrar de 5 mensagens acima. Então, você manda uma mensagem, ela vai salvando. Você manda outra, ela vai salvando. Ela só vai ter essas 5 mensagens aqui para poder entender o que acontece. Para contornar isso, né, para a gente ter um contexto pequeno e ainda assim entender das informações importantes e anteriores que foram conversadas com a IA, a gente tem esse novo sistema aqui, que é o sistema de criação de contexto. Então, agora, a nossa IA, antes de passar para os subagentes, e aí lembra lá da ideia que eu te expliquei, que esse workflow, a gente tem funcionários do gerente. Então, o meu roteador aqui é o responsável só por delegar essa mensagem para o subagente responsável pelaquela mensagem. Então, antes disso, a gente pega essa informação que está sendo trocada e cria um resuminho para a IA. Então, em cada um desses subagentes, a gente vai ter esse resuminho. Justamente, quando alguém mandar algo importante, ele vai salvar nesse resumo de informações importantes. E aí, a minha IA, eu posso até apagar a memória que está aqui do Postgres, que ela ainda assim vai ter acesso a esse resuminho de mensagens anteriores com as informações importantes. Essa forma que eu construí é específica para esse workflow de imobiliários. É um agente novo aqui, ó, que é responsável por criar esse contexto com base nas informações que eu coloco ali dentro do prompt dele. Então, agora a minha IA é muito mais difícil dela alucinar. Gente, eu fiz tantos testes, eu coloquei isso em produção para cliente, por isso que às vezes eu até demoro um pouco para trazer essas atualizações, porque eu preciso colocar em produção real para trazer algo que funcione para vocês. Então, eu percebi que isso estava acontecendo na versão anterior. Por isso que eu trouxe essa nova atualização agora para vocês, que a gente vai reduzir o contexto e nós vamos criar um resuminho para que a IA, sempre que ela for gerar a mensagem dela, a resposta dela, ela consulte esse resuminho. Então, agora tá quase que zerado a possibilidade de alucinação, né? Se você tem um prompt bem estruturado. E aqui, quando você adquirir esse template, já vai vir tudo isso, todos os prompts de cada um desses subagentes já vai estar incluso dentro do template. Você só vai atualizar com as informações da empresa que você estiver fazendo e acrescentar coisas, né, caso você queira. E pronto, é muito mais simples dessa forma, né? Fora que eu também fiz melhorias aqui no Think. Eu não sei se você não usa ainda esse node maravilhoso aqui de Think, que é também uma tool que a gente força o agente a raciocinar um pouco antes de responder. Então, ele vai, raciocina mais antes de responder. Peraí, eu já falei sobre isso? Ainda não. Então eu posso falar. Não, eu já falei sobre isso, então eu não vou repetir. Então, esse nó aqui ajuda muito os nossos agentes a raciocinarem profundamente antes de entregarem uma resposta, fora a parte do contexto. Então, assim, essa estrutura está realmente prevenindo a questão de alucinação quando você tem um prompt bem estruturado. Disso, a gente também fez atualização na etapa de agendamento. Então, agora, se o seu cliente quiser agendar uma visita, ele vai conseguir. Se ele quiser remarcar uma visita, ele vai conseguir. E se ele quiser cancelar também. Então, adicionei também a mais aqui esse combo de ferramentas para o agendamento. Então, depois que o cliente entra em contato, a IA faz a qualificação, ela mostra os imóveis, ela vai para a etapa do agendamento, que é essa daqui. Então, esse console de agente está super completo. E fora que você pode adaptar também essa mesma estrutura para outros agentes que você já usa, né? De repente você tem não uma imobiliária, mas um agente que precisa buscar informação externa num banco de dados. Aí você pode pegar essa mesma lógica também e aplicar dentro do teu agente. E também essa etapa agora do contexto, né? Da criação do contexto para a IA poder ter acesso. E aí na aula guia de implementação você vai ver mais detalhes de como é que faz a configuração disso daqui. Outro fluxo que a gente adaptou também agora foi o fluxo de atualização de imóveis. Então antes a gente só tinha essa versão aqui, que é quando o cliente tem um CRM ou ele tem um arquivo XML, que a gente consegue fazer o scraping dessas informações dos imóveis que ele tem ali no site dele. Vamos supor que o seu cliente não tenha site, ou ele não tem esse arquivo XML, ou ele não tenha um CRM. A gente vem agora para essa nova versão, que é pegar uma planilha e aí o seu próprio cliente vai vir aqui e vai atualizar os imóveis. Então você vai delegar isso para o seu cliente, né? Ele vai ser responsável por atualizar a planilha dele aqui. E a IA vai ter acesso a essa planilha. Não necessariamente essa planilha, porque eu não recomendo muito utilizar os sheets diretamente na tool ali do agente, porque ele tem limitações de requisição quando a gente está falando de API. Então, de repente, você tem um volume muito grande de pessoas entrando em contato com você e o próprio N8N, ele dá um break e você não consegue finalizar aquela execução porque deu timeout naquela execução, porque os sheets têm essa limitação de número de requisições por minuto. Então, por isso que eu trago dos sheets. Então, todos os dias eu vou lá, verifico
vir com a planilha, e aqui tá responsável, né, esse workflow de baixo aqui. Ele vai lá, acessa a planilha, pega as informações da planilha e joga dentro do banco de dados que a gente usa o Supabase, que é gratuito, aqui na versão gratuita. Então, assim, 100% não tem mais desculpa. Agora você vai conseguir implementar esse workflow aqui para qualquer tipo de imobiliária, seja para você mesmo, né, ou para você implementar para algum cliente. Então, agora, se você não sabe nada de end-to-end, né, você não quer ter que lidar com ferramentas, você quer só ter a IA funcionando, vou deixar também aqui o link abaixo para você colocar suas informações, que nós vamos entrar em contato com você, vamos fazer uma reunião para entender melhor o teu negócio e te explicar melhor como seria essa implementação personalizada para o seu negócio. Porque aqui dentro da Lane AI a gente também trabalha com esse tipo de serviço, a gente implementa para você e você já tem a sua IA funcionando ali, só no ponto de colocar os clientes para mandar mensagem para você. Então agora vamos ver essa IA funcionando real time aqui. Então tô aqui com a tela do meu WhatsApp aberta, vou mandar uma mensagem, tá? E aí a gente vai ver isso aqui funcionando ao vivo. Lembrando que eu tô utilizando a Evolution API, então o template ele também está normalizado para essa API, só que você é totalmente livre para fazer a adaptação para a API de WhatsApp que você usa, tá? Seja WhatsApp, ZAPI, ManyChat, enfim, você é livre para fazer essas adaptações. E olha só, já recebi aqui a primeira mensagem, então ela já me atendeu, já falou boa tarde, isso aqui também é hackzinho de prompt. Eu não falei nada, mas como ainda é 5h25 da tarde, ela mandou boa tarde. Então aqui eu vou falar meu nome. Ó, já falei aqui que eu quero alugar, né? Olha só, já me respondeu, gente, muito rápido para você ver em segundos, né? Claro que você é livre para botar mais tempo, diminuir, isso daí você pode fazer as adaptações que você preferir, tá? Aqui ela já me perguntou qual é a faixa de valor, ou seja, ela já entrou na etapa de qualificação para entender melhor o meu perfil de cliente. Então vou dizer aqui que eu posso investir até 2.500, né, pra gente ver aqui ela funcionando. E aí agora, com essa nova atualização do contexto, a minha IA, ela não vai esquecer do que está sendo falado ali. Ela já perguntou aqui o bairro e quantos quartos que eu quero. Então, vou mandar um áudio para a gente ver essa funcionalidade de áudio também funcionando. Então, Clara, eu não tenho preferência de bairro, tá? E eu quero pelo menos 2 quartos. Enviei um áudio aqui para a gente ver a funcionalidade dela enviar um áudio. Se eu enviasse múltiplos áudios, a IA também conseguiria lidar com isso, porque ela vai fazer a união desses áudios e transformar em uma mensagem de texto. Olha só, me respondeu, perguntou aqui qual tipo de imóvel que eu quero, né? Vou falar aqui que eu quero uma casa. E olha só, já enviando para mim aqui os imóveis. E olha só que legal, né? Aqui eu poderia até fracionar a mensagem, né? Se você achar que a mensagem tá muito longa, eu quis colocar assim em uma única mensagem de propósito, porque como já são 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensagens, ficaria muito gigantesco, né? E eu sempre coloco também um limite lá de até 3 imóveis. Então, mesmo que ela encontre mais imóveis, ela só vai trazer no máximo 3 imóveis. Aqui ela trouxe 2, né? E aí agora a gente entra na etapa de agendamento. Vou copiar aqui o nome desse. E aí ela já vai pedir as informações para fazer o agendamento. Já perguntou aqui meu nome completo. Não lembro qual foi o nome que eu disse. Ah, falei que era Talena mesmo. Olha só. E aí eu sempre boto para pedir o e-mail para o próprio Google já enviar também esses lembretes via e-mail para o cliente. Nem vou dizer que dia é amanhã, só vou dizer que eu quero amanhã 9 horas. E você vai ver que ela já vai entender qual é o dia de hoje, porque isso também eu determinei lá dentro do prompt. Olha, ela já me disse que está livre, e aí eu sempre coloco essa confirmação, mas você também é livre para não colocar, tá? E aí ele faz essa confirmação, dizendo que o horário que eu quero tá livre. E aí ela já pegou o dia de hoje, sem eu precisar dizer que dia era hoje, você viu aí. E ela sempre verifica, né? Ela foi lá, verificou na agenda se tá livre e trouxe a resposta para mim. Ó, já me disse aqui que agendou. Então, vamos conferir lá dentro do Google para ver, eu te mostrar. Ó, acabei de ver que ela já agendou, mas vou te mostrar. Olha só, agendou aqui certinho. Ó. A gente está agora à tarde, ela já agendou para amanhã pela manhã, com meu e-mail certinho. Então, já recebi também a confirmação via e-mail. Então, a funcionalidade também tá funcionando certinho do agendamento. E aqui a gente consegue ver todas as execuções, né, dessa conversa que nós tivemos. E você vê. Então, a IA tá 100% otimizada, né, em relação à alucinação, em relação a melhorias
detalhes do funcionamento dela também, envia imagem, tá completa, faz qualificação e todo esse sistema de qualificação já está incluso também dentro desses prompts. Então, você que vai adquirir o template, você vai receber os 3 workflows, né? Então, é um pacote de templates, template de console, o template de entrada e saída e o template que faz a atualização dos imóveis. Vai receber um guia em PDF e também a aula mais específica. Mas caso você não queira lidar com ferramenta, caso você queira entender um pouco melhor sobre como funciona a nossa implementação do serviço, né? Para a gente implementar para você, vou deixar o link também abaixo para você entrar em contato conosco. A gente vai fazer uma reunião, vamos entender melhor a tua necessidade e te explicar como que a Lane AI realmente pode te ajudar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Já implementem também essa questão do contexto dentro dos agentes de IA de vocês. Vocês vão perceber que os resultados vão melhorar bastante. Eu vou deixar alguns outros materiais aqui para você assistir, porque eu sei que você gosta. E eu te vejo no próximo.